Pode começar? Pode. Primeiro você pode falar o seu nome, sua idade, sua orientação sexual. Meu nome é Murilo Zieres, eu tenho 24 anos e eu sou gay. Como que foi a sua infância, voltando para a comunidade LGBT? Foi bem tranquilo, assim, eu acho que tiveram alguns traumas, né? Os que ficam, na verdade, os que mais ficam, assim, porque durante a vida toda são da infância, então eu lembro bem desses traumas, assim, mas eu acho que, no geral, foi uma infância bem aproveitada, talvez eu tenha tido alguns momentos ruins, mas no geral mesmo foi bem tranquilo. Você percebe em algum momento, pensando hoje, na heterossexualidade compulsória naquela época? Sim, era a heterossexualidade bem compulsória, por conta de que eu lembro de várias pessoas, eu era uma criança muito emotiva, chorava muito na escola, enfim. Eu lembro das pessoas falarem que, tipo, eu não choro, você é muito... Já tinha esse primeiro contato com essa heterossexualidade tóxica, sabe? De que você, do macho e tal, você tem que ser macho e não pode chorar, não se porta desse jeito, se porta daquele. Eu já tinha esse metabolismo, esse mecânico na cabeça, sabe? De que eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que agir dessa forma. Então, eu tenho essas memórias, assim, desse tempo. Naquela época, como gays e LGBTs em geral, na verdade, eram retratados para você? Pessoas LGBTs, na realidade, não eram muito faladas. Eu não tenho essa memória das pessoas falando de outras pessoas LGBTs pra mim, assim, de uma forma mais direta, né? Eu lembro que eu via algumas pessoas e tal na TV, mas eram bem coisas específicas também. Então eu não tinha muito essa representatividade. Na minha família não tinha pessoas LGBTs assumidas, pelo menos na minha infância. Eu não tinha alguém pra olhar e questionar, sabe? Então era um universo bem distante, assim, talvez, das coisas que eu via e das coisas que eu tava, nas coisas que eu estava presente. Eu não tenho alguma memória, não tenho nenhuma memória de alguém falar sobre isso comigo. Mesmo, a não ser quando apontavam pra mim essa identidade, né? E aí eu ficava nessa questão, não sabia muito bem o que era, enfim. Como que foi o seu processo de aceitação interna? Foi difícil, foi bem difícil. Eu lembro que na minha infância eu não entendia, na minha adolescência começaram a aparecer inúmeras possibilidades, né? Enfim, eu conheci outras pessoas, comecei a sair mais, e aí eu comecei a entender mais também. Foi quando o rap foi mais presente assim na minha vida, foi quando eu comecei a frequentar batalhas e tal, saía bastante com meus primos, eles batalhavam nas batalhas de MC, né? E aí era um lugar onde realmente representatividade LGBT zero, mas eu já sabia que eu era diferente, eu era uma pessoa diferente ali, entendeu? Eu já comecei a ir mais atrás disso quando começaram a surgir mais artistas também, né? Então, esse foi o processo de eu me aceitar. Foi a partir do momento que eu comecei a ver as pessoas terem representatividade, sabe? Tanto na música quanto no dia a dia também. Eu comecei a trabalhar e aí eu comecei a ver outras pessoas, enfim. Eu era uma criança que saía pouco de casa, eu ficava muito em casa, saía pouco pra rua, era sempre escola, casa. Então essas pessoas, as LGBTs, eram poucas na minha vivência, né? Quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a ver outras pessoas, comecei a entender melhor, aí tive mais acesso à internet também, porque eu não tive acesso à internet quando criança. Quando adolescente ainda era bem pouco, depois que eu comecei a trabalhar, comecei a ter, e aí eu comecei a ter mais informação. O E seu aí foi que eu processo, comecei a sua aceitação externa, como que foi? Quando você Com se as pessoas. assumiu e depois também com a sociedade? Sim, foi aos poucos, assim, foi passos pequenos, passos curtos. Eu tinha alguns amigos próximos e falei pra eles primeiro, antes de começar a trabalhar, já começava a falar com eles começavam a tentar me entender e era tipo uma forma de eu conseguir me entender também, me expressando. E aí comecei a trabalhar, foi quando eu saí do armário, né, diga-se assim, foi no meu trabalho, teve um episódio, né, e aí eu fui praticamente exposto a sair do armário e tive que lidar com isso, assim. E foi de um dia pra noite, num supermercado que tinha 130 funcionários, de um dia pra noite todo mundo já sabia que eu era gay. E aí eu tive que lidar, cheguei lá no outro dia e já os olhares e tal e tudo mais. E aí eu
comecei a ter a noção dessa realidade, de estar exposto, né, de todo mundo saber da sua vida e tudo mais. Foi quando eu comecei a namorar, né, eu entrei nesse supermercado, comecei a namorar com um rapaz de lá. E aí a gente, nessa euforia, foi o primeiro menino que eu comecei a me relacionar nessa euforia e tal, a gente acabou dando um selinho no vestiário e um rapaz entrou bem na hora. E aí todo mundo soube. E aí foi a partir disso que eu comecei a mentalizar, que tipo, é isso, eu sempre soube disso, né? Eu acho que eu tive um processo mais demorado, né, pra chegar nesse ápice, assim. Eu tinha o quê, uns 19 anos nessa época. Sim, mas sempre soube, desde adolescente, desde criança já sabia que era diferente, na adolescência eu comecei a entender a minha diferença e nessa passagem para adulto e tudo mais, foi quando eu fui exposto e tal, e aí eu falei, é isso. Comecei a lidar com as pessoas lá no supermercado e as pessoas começaram... Eu era uma pessoa que até então era bem quista pelas pessoas e aí não foi tão difícil, é óbvio que tinha as pessoas preconceituosas, mas como eu tinha conseguido um cargo um pouco superior, assim, dentro do mercado. E aí, por conta disso, eu acredito que tinha mais respeito, por conta do meu cargo. Houve respeito das pessoas, até das que não tinham respeito, enfim, pelo geral, né? Por conta do meu cargo me respeitavam, e aí começou a passar o tempo, eu fiquei lá 4 anos. Acabou que ficou uma coisa comum, eu comecei a entender as pessoas começaram a entender que era comum. E aí começou a aparecer outras pessoas LGBTs lá, enfim, aí expandiu. E eu sempre tive esse posicionamento lá de me impor e de impor o meu respeito e tudo mais. E aí isso foi sendo construído. Durante esse processo eu comecei a fazer rap e lancei uma track, eu tinha uns 20 anos, lancei uma música no YouTube e tudo mais. Só que nessa música eu não falava quase nada da minha orientação e fui bem, enxuguei bastante assim a minha lírica, a minha escrita para poder fazer essa música. E aí eu fiquei me questionando, porque já tinha outros artistas muito incríveis e muito mais representativos que falavam muito mais sobre isso, e aí eu não era assumida para minha família, não sabia como eu ia fazer uma música sem me assumir para eles primeiro, sabia que eu tinha que passar por esse processo. Foi quando eu falei com a minha mãe, falei pra ela, eu tava no meu serviço, liguei pra ela, falei pra ela disse que já sabia, como todas as mães fazem, né, falam, e que não tinha problema nenhum, então, e aí, a partir disso eu comecei a ficar bem mais forte, e aí, depois disso eu acabei derrubando todos esses muros, sabe, de timidez e a falta da não aceitação, enfim, todos esses tabus que a gente cria pra nós mesmos. E a partir disso, comecei a compor, fiz minhas músicas, comecei a compor falando sobre, né? Fiz minhas músicas, foi só me empoderando mais. Foi assim, esse processo. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Vocês querem falar alguma coisa? O óculos está atrapalhando em algum momento a gravação ou não? Na hora que ele olha pra você não, só na hora que ele olha pra câmera. Você acha que ele vai tirar? Mas agora acho que não. Olha pra ele, não precisa. Não, tá tranquilo. Agora a gente entra na parte de resistimos. Se você sente vontade de ir no banheiro ou alguma coisa, pode ir. Resistimos é uma coisa mais política, bullying, preconceito. A gente vai começar falando sobre bullying. Tá? Como você teve que lidar com bullying? Como foi isso? Sim, eu lidei com bullying, com racismo. Na minha infância, principalmente, foram os traumas que eu disse, né? Eu era uma criança bem tímida e bem introvertida. Meu cabelo é crespo, sempre foi. E na escola, naquela época, nunca que o cabelo crespo fosse sinônimo de beleza. Eu sempre tive meus traços grandes, né? Nariz, boca. Quando eu era pequeno, eles eram mais destacados ainda. Então, você já imagina, piada pronta na escola, né? E aí... Isso me afetava muito, sabe? Isso só piorou a minha timidez, eu fiquei mais introvertido ainda, não tinha muita facilidade para falar com as pessoas, fazer amizade e tudo mais. Então, esses traumas foram bem marcantes, assim, na minha infância, eu lembro bem deles, assim, e sei que eles, como posso dizer, tiveram muito a ver em tudo que eu passei depois, né? Enfim, tiveram essas marcas que me deixou, né,
nas próximas fases da minha vida, eu sempre tive que lidar com isso internamente, saber do meu cabelo e aceitar e encontrar a beleza disso, encontrar a beleza dos meus traços e tudo mais. Mas foram por conta dessas marcas que na infância, né, foram bem pesadas, foram bem tinha bastante essa perseguição. E aí eu tive que lidar, né, dessas coisas que eu lembro, assim. Tem também da homofobia, né, eu era uma criança, como eu disse, bem emotiva, eu sou canceriano, então eu penso, muito emotivo, chorava por tudo, não gostava muito de ficar... Já era sozinho na escola, né? Quando minha mãe me levava, me deixava, às vezes dava aquele tipo, não quero ficar aqui, socorro. E aí as pessoas já associavam isso, enfim, não sei, porque a uma feminilidade talvez, enfim, e aí já era piada nesse aspecto também, eu estou lendo. Sobre religião, você teve proximidade ou tem proximidade com uma religião e você acha que a religião impactou na sua sexualidade de alguma forma? Sim, sobre religião eu tive proximidade na minha adolescência, participei de um grupo de jovens da Igreja Católica, fiquei uns 2 anos participando desse movimento, né, deles. Era tudo muito, naquela época era tudo muito... não direto, sabe? As pessoas falavam, mas não era, ficava subentendido sobre o preconceito, né? O que ficava bem claro era que, tipo, eles acham isso errado. Eu entendi que isso é errado. Mas ninguém apontava, ninguém julgava, ninguém ridicularizava, também foi o comum, né? Só que eu lembro, inclusive, de um retiro que a gente fez e que uma mulher que estava falando um testemunho lá, isso na Igreja Católica mesmo. Teve essa parte do testemunho de algumas pessoas nesse retiro, e essa mulher disse, eu lembro dela, não lembro exatamente a frase inteira, mas eu lembro dela falar de homossexuais e de que nós não podemos condená-lo, mesmo sabendo que eles estão errados, alguma coisa assim, que eu fiquei tipo, não adiantou nada, sabe? E aí por conta disso eu me afastei, total de religião. Acredito que eu não seja uma pessoa sem fé ou sem religião, cético e tudo mais. Só que hoje em dia faz bem pouco parte da minha vida, assim. Eu não frequento nenhuma religião, não tenho nenhum tipo de apego. Tenho a fé em Deus, em Cristo, mas não tenho esse apego, sabe? Minha mãe é evangélica, mesmo assim ela frequenta uma igreja que é inclusiva, é uma igreja formada, evangélica, formada por pessoas LGBTs também. Eu tenho algumas ressalvas, mas enfim, a minha visão sobre, ela faz bem pra ela frequenta. Isso não afeta a nossa relação, mas hoje eu não frequento nem acompanho nenhum tipo de religião. Deixa eu ver aqui. Alguém tem uma pergunta? Não. Agora a gente entra sobre o mercado de trabalho. Você acredita que por ser gay, no caso você já falou sobre o supermercado, mas por ser gay já te prejudicou no mercado de trabalho? Eu participei pouco do mercado de trabalho, né? Eu tive só esse trampo nesse supermercado, fiquei lá longos 4 anos, mas construí a minha história lá, enfim, depois disso saí pra música e trabalho com música até hoje. Nesse período aconteceram essas coisas que eu relatei e eu sei que tipo, eu tive que ter 2 vezes mais pulso para as pessoas poderem me respeitar, tinha que falar o tempo todo, né, relembrar o tempo todo, a gente convivia junto em refeitório, onde tinham várias pessoas, eu era cartazista, trabalhava na administração interna do mercado e lidava com todos os funcionários, eu lidava mais com os funcionários que com os clientes, então eu lidava com todos os funcionários terceirizados que vinham fazer alguma atividade no supermercado, enfim. E aí eu sempre tinha que ficar reforçando um discurso de que não é engraçado fazer esse tipo de piada, respeita a pessoa, respeita isso, respeita aquilo, isso não tem graça, enfim. Ainda mais quando tem muita gente junto, é foda falar isso, mas homens no geral eram muito mais problemáticos nessa questão e isso o cara tem bastante, né? Enfim, eu sei que é uma sequela, talvez seja uma sequela da sociedade, de forma que é tratado, mas obviamente ninguém vai passar pano por conta disso, né? Então eu ficava o tempo todo martelando, às vezes eu era pessoa chata, militante, insuportável, que toda hora tinha que ficar relembrando que não é legal fazer esse tipo de piada, porque você acaba afetando e ofendendo outras pessoas que são diferentes de você e não é por causa que elas são diferentes de você, você tem que ridicularizar isso, sabe? Então era todos os dias ficar
batendo nessa tecla, sabe? Mas eu não acredito que, no meu caso, por eu ter pouca experiência no mercado de trabalho, isso tenha afetado diretamente a mim, sabe? Eu consegui trilhar dentro desse emprego, consegui trilhar um caminho legal, assim, e sair bem. Então, por conta da minha orientação sexual, isso não foi tão afetado, assim, eu consegui passar por esse processo de boa. Sobre o racismo dentro da comunidade LGBT. Você já sofreu racismo dentro da comunidade? Sim. Quando eu comecei a sair para as baladas e tudo mais, eu conhecia pouco do movimento negro, na realidade. Hoje existem vários eventos, festas, enfim, dedicados às pessoas pretas e pessoas negras no geral, né? E é óbvio que são os que eu mais frequento hoje, mesmo não me sentindo mal mais em ambientes brancos, de pessoas brancas. Mas no começo eu não tinha esse contato com o universo dos lugares onde as pessoas pretas frequentavam e produziam. Então eu ia sempre, por ser gay, eu acho que o começo do movimento gay em São Paulo, o movimento LGBT, enfim, baladas e tudo mais, foi feito e foi levantado assim, tinha mais opções mesmo, né? E era feito e era mais ocupado por pessoas brancas. Então, quando eu cheguei nesses lugares, foi difícil eu me achar bonito, foi difícil eu olhar para as pessoas e ter coragem de, sabe, flertar, enfim. Porque eu acho que nesse universo LGBT tem essa questão estética muito levada em consideração, infelizmente, talvez. Porque, ainda mais numa balada branca, cheia de pessoas brancas de elite, eu chegar e as pessoas me olharem com aquele olhar, isso em 2015, 2016, né? Hoje talvez esteja mais, como eu posso dizer, misturadas esses lugares LGBTs, né? Mas no começo da minha adolescência, foi a vida adulta, assim, quando eu comecei a frequentar, não tinha tanto, então. Quando eu chegava com o meu cabelo desse tamanho e tal, as pessoas olhavam não com um olhar de que, ai, bonito, mas sim com um olhar de que diferente ou que, enfim, sabe? E aí isso afetava muito, por conta de todos os traumas que eu tinha na infância, por conta dessa mesma questão. Você ter que transformar isso tudo numa coisa que faça com que você se sinta bonito e que você entenda que não é o olhar da pessoa que vai definir isso em você, é todo um processo. Então eu me sentia muito mal, enfim, não conseguia, se eu ganhasse um fora, já achava que eu ia ficar sem meu cabelo, porque meu nariz é muito grande, não sei, enfim, o padrão de beleza dessas pessoas é totalmente diferente do meu, porque eu estou fazendo aqui. E ficava nessas crises, sabe? Não tinha autoestima, não tinha muito essa confiança e não me davam também, né? Era poucas pessoas que me faziam um elogio sem vir com uma carga racista junto, sabe? Tipo, nossa, cabelo bonito, como é que você lava? Nossa, ele deve dar muito trabalho, nossa, diferente, sabe? Essas coisas, infelizmente, não tem um efeito, tem um efeito ruim. Não é um elogio, acaba não sendo um elogio, sabe? E isso acontecia o tempo todo nesses lugares. As pessoas achavam que era eu imagino para uma pessoa preta, então, de pele escura, como deve ser estar num lugar desse. Mas, pelos traços que eu tenho, pelas características que eu tenho dessa raça, da negritude, eu sentia e foi bem difícil, foi bem problemática essa fase, assim, para eu conseguir entender, enfim. Um processo. Você acredita que há uma sexualização do corpo negro? Totalmente, né? Eu acho que uma fetichização, assim, a palavra, sabe? A curiosidade, enfim, as pessoas vão rotular por conta da curiosidade, acham que por ser diferente delas vai existir só um tipo de negro, então vai ser todos negros dessa forma. Então, a minha curiosidade vai fazer com que eu defina que seja assim e eu vou querer saber como que é e já vou com essa mente para um corpo negro, para uma pessoa negra, para algum tipo de relacionamento. E isso é péssimo, né? Porque, enfim, cada um é de uma forma, cada um tem um jeito, cada um tem uma característica e quando as pessoas, na maioria das vezes, procuram se relacionar com pessoas pretas, pessoas negras,
já vão com essa carga de curiosidade, fetiche, rótulos. Isso nunca é bom, né? Então tem muito persexualização das pessoas pretas, acontece muito até hoje. Isso não é voltando na minha fase de adolescente frequentando esses lugares, isso acontece até hoje na internet, enfim, a gente já tem esses rótulos, né? Infelizmente as pessoas já associam isso é péssimo, mas acontece muito. Alguém tem alguma pergunta? Não. Certo. Para você, qual é a importância do movimento LGBT e as lutas que são feitas pelos direitos da população hoje em dia? Pela política, onda conservadora? É total importante. Eu acredito que tudo que tem acontecido por conta de pessoas LGBTs mesmo estando à frente, né, e fazendo isso acontecer. Acredito muito na representatividade, na visibilidade e todo o efeito que ela causa, e pra mim foi essencial. Eu só entendi que eu poderia fazer rap depois que eu vi o Rico da Laçã, depois que eu vi a Carol Conká, e isso eu já estava frequentando batalha, já estava consumindo rap, já estava com os meus primos ali tentando compor e não me via fazendo. Mesmo assim, ficava na minha, escondidinho ali, chegava em casa depois de uma batalha, escrevia alguma coisa, não mostrava pra ninguém, só entendi depois que eu vi alguém fazendo, entendeu? Então eu acho que é excepcional essa representatividade, é necessária, aliás, essa representatividade, essa visibilidade para as pessoas poderem se enxergar, para as pessoas poderem ver que elas também podem fazer, que elas podem ocupar esse espaço, e que não é uma coisa direcionada para um único público, entendeu? A gente pode ser amplo, essa informação pode transitar todas as bolhas, e não precisa ser algo fechado. Eu não acredito que vá se expandir dentro de uma bolha, entendeu? Acho que tem que circular e tem que ser feito por nós, entendeu? A gente tem que, as oportunidades vindas de não LGBTs é bem poucas. Então é a gente mesmo fazendo pra gente mesmo, a gente mesmo capacitando nós mesmos, dando oportunidade para nós mesmos, para fazer com que essa comunidade, enfim, cresça, esse processo seja mais amplo, entendeu? E agregue mais pessoas e enfim, abranja mais pessoas. Acho total necessário, eu acho fundamental. A representatividade, ela é fundamental. Agora a gente entra na terceira parte, que é a do sobrevivemos. A gente pensou muito nisso porque na primeira pessoa que a gente gravou, ela falou uma frase que marcou o meio do documentário, falando que a comunidade não é só dor, que a gente também tem vitórias. Total. E daí eu começo perguntando pra você, o que você considera como suas vitórias pessoais? Várias. Eu consegui fazer um EP, isso era tão distante pra mim. No meu primeiro EP eu tive a Glória Groove, numa faixa, isso era tão distante pra mim. Então, essas vitórias, sabe, eu ocupei o Capbox e foi com o Quebrada Queer, foi viral, acho isso muito foda, e estive em vários lugares por conta disso, sabe, eu ocupei vários lugares por conta disso, fiz a Feira Preta junto com a Quebrada Queer, fiz Sesc, que era tão distante, quando eu só ficava ali observando e tudo mais, ficava pensando, nossa, será que um dia eu consigo fazer um show no Sesc, olha esses equipamentos, da hora e tal, será? Já fiz vários Sesc, já fui para outros estados, conheci outros lugares com Quebrada Queer, por conta dessa música que a gente fez, por conta dessa representatividade que a gente passou, entendeu? Me considero vitorioso por causa disso. Estou terminando meu álbum agora e, tipo, que pressão, cara, fazer um álbum assim, mas ao mesmo tempo como isso era distante pra mim, sabe? E agora eu tô concluindo um álbum, é uma parte da minha vida que eu acho que é uma fase que eu vou concluir da minha vida, assim, que eu nunca imaginei, entendeu? Então, considero essas vitórias, sabe? E acredito que por conta de todo esse trabalho, eu tive esse resultado. E o que te inspira? Não sei, tanta coisa. Meus planos, o que eu almejo, sabe? Me motiva. Outros artistas, enfim. O que me inspira hoje, o que mais me inspira hoje também é saber que eu inspiro outras pessoas. Isso me dá uma carga, assim, também. Saber que eu tô só no começo também me faz pensar que posso ter um caminho brilhante, assim, sabe? Só depende de mim mesmo, então acho que todo esse caminho, tudo isso me inspira. E todos esses artistas incríveis que têm aparecido, né, dentro da comunidade, pessoas foda fazendo, ocupando cada vez mais espaços. A gente hoje vê travestis nas novelas, no horário nobre da televisão. Eu acho isso o futuro, sabe? E isso, claro, dá uma carga muito foda. A ideia é essa mesmo, ocupar cada vez mais os espaços
espaços, estar cada vez mais nesses lugares, levar cada vez mais a mensagem, fazer a informação circular cada vez mais. Isso me inspira muito, isso me motiva muito. Murilo, teve algum assunto que você estava pensando em conversar com a gente sobre, que você acha legal pelo documentário, que você gostaria de falar? Eu gostei da frase que a pessoa que gravou a primeira vez, como é que foi a frase? Que a gente não é só dor. Sim, então, as pessoas, elas, eu sinto muito isso, que elas esperam muito que a gente fique sempre falando sobre nossas dores, nossos traumas, nossas vivências mais voltado para esse sentido. Eu acredito que em todos os lugares que a gente vá, tipo, querem que eu fale sobre sempre nas minhas músicas, querem que eu fale sobre sempre nos vídeos, nos meus stories, enfim, que eu fale alguma coisa sempre voltado a esse tipo de assunto, sabe? E eu acho que não é só isso, não, eu sei que não é só isso, né? A gente tem muita coisa para falar, pô. Posso falar sobre tanta coisa, no meu álbum eu estou tentando abranger o máximo possível de assuntos no que eu possa falar. Então eu falo da noite de rolê lá na minha quebrada, que hoje em dia na Pão Redondo já faz vários rolês, produz vários eventos, e eu consigo ocupar eles, e eu quero falar sobre isso também, sobre essa parte da produção, da periferia, criando para a periferia dentro da periferia, sabe? Eu gosto muito de moda, então eu quero falar de moda também, eu quero falar sobre as minhas visões, dos meus projetos dentro desse ambiente, desse universo, enfim, eu descobri tanta coisa, depois que comecei a fazer música, descobri tanta coisa na moda que eu não tinha noção de que existia, tantos cargos, enfim, tantas outras vertentes, tanto na música também, então eu sempre gosto de falar sobre essas coisas também, sabe? Acho que é isso, acho que as pessoas colocam sempre a gente numa bolha, sempre numa caixa, num pedestal para falar sobre determinado assunto. E isso é importante também, mas eu acho que isso pode ser mais abrangente. Certo. Agora a gente